Olá pessoal, estamos de volta aqui para a 10ª aula do curso de Revit Architecture, promovido pelo CAD Norma. E o assunto de hoje é escadas, ok? Vamos aqui na planta do térreo. Eu tenho aqui um vão da escada, onde eu vou fazer uma escada em dois lances, iniciando aqui e voltando. Bem, para introduzir o assunto escadas, nós vamos ver um conceito importante antes, que é o conceito de plano de trabalho, ok? O plano de trabalho é um plano vertical, e isso significa que em planta baixa ele vai aparecer como uma linha, tá ok? Esse plano de trabalho nós vamos usar como se fosse um eixo, tá ok? Nós vamos desenhar uma escada, como eu disse, em dois lances, e ela será desenhada pelo eixo, então eu preciso locar esse eixo, que é o eixo onde passa o ponto médio de cada vão da escada, tá ok? Então eu vou aqui em início. Eu tenho aqui em plano de trabalho, eu tenho plano de referência, atalho RP de Reference Plane. Ok? Clico no comando, ele já entra no comando linha. Tá? Eu poderia, como todos os processos que a gente já viu, selecionar uma linha de referência, tá? Usando um offset, né? Como se fosse um offset. Então vou fazer pelos dois processos. Primeiro eu vou desenhar a linha. Ok? Eu chego aqui próximo a esse endpoint aqui, essa interseção da parede, marco 50 centímetros, ok? E vou alcançar lá até a parede. Eu poderia passar aqui sem problema nenhum. Pelo outro método, eu seleciono aqui selecionar linhas, coloco um deslocamento de 0,5, seleciono a parede de referência, que seria, ele está usando aquela linha de face de núcleo, né, da parede como referência, e já aparece aquela linha azul. Se eu me aproximasse com o mouse por baixo, ela apareceria lá para baixo, ok? Vou me aproximar por cima, aparece a linha azul, bloqueio os dois eixos da escada. Ok, primeira etapa concluída, muito simples. Para desenhar a escada propriamente dita, eu tenho aqui no início, comando escadas. Selecionei escadas, e ele já entra naquele modo croquis, ok? Então eu vou aqui primeiro passo, como sempre, como todas as famílias que a gente insere, eu venho aqui em editar tipo. Ok, então eu tenho família do sistema escada e espelho máximo 19 por 25, né, falando de centímetros. E aqui eu tenho os outros tipos de escada. É importante perceber que escada é um item bem complexo dentro do Revit Architecture. Ele tem uma série de configurações, de banzos, de degraus, de corrimão, tá ok? Então a escada tem que ser um elemento um pouco planejado antes de ser executado. E via de regra, quando uma escada não der certo, o ideal, em vez de você ficar clicando nela e mudando as propriedades, seria desenhá-la novamente. E eu vou mostrar logo em seguida por quê. Porque é muito fácil você construir a escada em si. Bom, reparem aqui na caixa de propriedades do tipo que eu não tenho a opção de configurar a largura da escada. Tá, ok? Porque isso não é um parâmetro de tipo, isso é um parâmetro de instância, ou seja, quando eu coloco o objeto. Aqui nas propriedades eu tenho em cotas, eu tenho aqui largura da escada. A minha escada terá 1 metro de largura. Ok? Uma vez definido, eu vou lá no ponto inicial da escada. Eu seleciono aqui próxima linha de eixo. Bom, e quando você clica no primeiro ponto e move na direção da subida da escada, repare que aparece uma mensagem um cinza bem clarinho, mas que dá para ler. Lá está escrito 3 criados, os espelhos do degrau, 13 faltando. À medida que eu vou me afastando para a esquerda, ele vai criando mais degraus, olha lá, 5 criados, 11 faltando. E eu vou me mover até que estejam iguais o número de criados e números de faltando. No caso aqui tem 8 criados e 8 faltando. Cliquei nesse ponto, está aí o primeiro lance da escada desenhado. Em seguida eu vou buscando aqui próximo o alinhamento do último degrau desenhado, vou até o eixo de referência que eu tracei, clico nesse ponto e à medida que eu vou chegando agora para a direita,
ele vai completando a escada até completar os 16 degraus. Percebemos aqui um aviso de erro, e foi um aviso proposital já para evitar problemas futuros. Ok? As escadas, quando eu falo a largura 0.9 ou 1.0, eu estou considerando apenas o vão livre. Essas escadas têm vários tipos, mas elas têm um elemento, um banzo aqui, lateral, tá? Que extrapola essa largura de vão livre. Então vou excluir elementos. E como eu disse antes, eu vou apagar a escada, seleciono todo mundo e deleto. Ok? E aqui eu vou mudar para 0.9. Ok? Cada tipo de escada, né, ela vai permitir uma largura variável. Tá? E com o tempo a gente vai ver todas as condições. Vamos aqui mudar para 0.9. Voltamos aqui à opção de linha. Mesmo procedimento. Tá, ok? Selecionamos o endpoint. Vamos até 8 faltando. Procuro alinhamento do lado de cá, na linha de eixo. E vou até lá. Ok? Bom, o desenho de escada é feito no modo croquis. Então eu só tenho efetivamente a escada concluída quando eu clicar aqui nesse concluir modo de edição. Antes disso, eu percebo aqui que a escada fez um patamar, que esse patamar não está alcançando aqui essa parede. Então aqui eu já posso, antes de terminar a escada, fazer a correção. Eu tenho a opção de alinhar, e aí esse patamar ficaria grande, ou de mover a escada naquela direção. Ok, vamos... aqui eu vou fazer manualmente, vou mover essa linha da escada, deixando o patamar maior. Tá, ok? Bom, concluído o modo de edição, clico em concluir e está lá a minha escada desenhada. Vamos ver lá no 3D como é que ficou. Para eu perceber essa escada, eu vou ter que, evidentemente, ocultar esse elemento. E aqui, passeando por cima da escada, eu já vejo lá a escada construída lá dentro da casa. Porque estou percebendo que tem elementos evidentemente desnecessários, com esse corrimão, esse próprio corrimão aqui. Essa linha lateral aqui, embaixo, né, sobre o corrimão, é exatamente o que ele chama de banzo, que dá uma largura a mais na escada. Ok, então depois a gente vai treinar, né, com detalhes, né, cada tipo de escada. A gente vai poder retirar os banzos, mudar o tipo de escada e assim por diante. Lá no pavimento superior, aparecer aqui a escada descendo. Todos esses parâmetros, como esse DN aqui, né, essa observação, tudo isso você vai... aqui, por exemplo, seria um D de desce, né? Então, no pavimento superior. Lá ele alterou. Ok? Mas para vocês terem uma noção inicial de escadas. Vou simular aqui se eu fosse uma escada externa, né, eu poderia, por exemplo, querer uma escada, um absurdo aqui arquitetônico, mas vamos querer uma escada que vá até o telhado. Né? Então vou desenhar aqui escadas. Né? E uma coisa que eu não mostrei no comando anterior é o nível base, que é o nível onde começa a escada, e o nível superior. Aqui ele está já no pavimento superior, porque eu estou na planta de pavimento superior. Vamos para o pavimento térreo. Vou cancelar, vou iniciar o comando escadas. Aqui escadas. E normalmente que ele já oferece o pavimento atual como nível base e o pavimento superior como o pavimento imediatamente acima deste. Tá, mas eu posso forçar aqui uma situação absurda, vou fazer uma escada direta até a cobertura, em vários vãos. Ok, então eu posso ir fazendo o traçado da escada, quantos degraus eu quero, ele vai marcando o número de degraus e também o comprimento, né, criado da escada. E eu vou fazendo o meu traçado até que ele alcance a planta de cobertura. Posso ter agora um trecho assim, ok? E sempre pensando que eu estou desenhando pelo eixo. Aqui, ó. Quando eu cheguei aqui, ele
terminou o traçado da escada, o número de degraus para chegar no pavimento que eu desejava. Concluído, termino a escada. Nós vamos ver lá no 3D a escada criada. Dentro do mesmo raciocínio, aqui utilizando escadas, vou salvar o meu projeto. Eu posso utilizar escadas de qualquer forma. Se eu quiser fazer uma escada curva, primeiro eu marco o centro do arco. Em seguida, eu vou marcar já a posição. Aqui, como eu estou em planta, ele não está muito me dando os ortos, né? Eu vou colocar a posição já do vão inicial. Ok. E aqui eu vou traçando a escada. Temos aqui então criada a nossa escada curva. Ok? Bem, vamos voltar lá na planta do térreo. Eu vou eliminar essas escadas aqui, escadas que a gente desenhou como teste. Bem, nós vamos desenhar agora uma outra escada. Vou clicar aqui em escadas. Ok, editar tipo. Vou manter o tipo que a gente está utilizando. Vou fazer uma escada em dois lances. Primeiro lance aqui, com 8 degraus. E vou afastar um pouquinho o segundo. Vou clicar aqui. Tem o segundo lance da escada. Ok? Posso concluir o modelo se eu quiser. Vou ver lá no 3D como ficou essa escada. Ok, uma escada de 2 vãos em L. Bem, eu gostaria então agora de editar essa escada. Vou voltar lá ao térreo, fazer algumas alterações nela. Então, por exemplo, eu vou selecionar a escada. Cabe ressaltar nesse momento que se eu me aproximar aqui por cima ou pelo lado, né, o primeiro elemento que ele seleciona é apenas o corrimão. Aparece essa mensagenzinha e aqui no lado inferior esquerdo da sua tela do Revit também aparece o elemento que ele selecionaria se você clicasse nesse ponto. Vou me aproximar aqui mais para o meio da escada e aí ele oferece a seleção da escada como um todo. Selecionei a escada, ok? Eu entro aqui em editar croquis. Ele volta ao modo de croquis, né, ao modo de rascunho, e aí vai me permitir fazer alterações na escada. Nesse momento eu posso alterar a largura de um vão, ou eu posso, vamos fazer aqui um movimento. Quero fazer aqui, por exemplo, um arco nessa face da escada. Entro no comando arco, marco aqui um ponto inicial, um ponto final e o ângulo. Ok, modificar. E agora eu preciso evidentemente dar um fillet aqui, não posso ter linhas transpassando uma em relação à outra. Vamos ver como é que ficou. Clico em concluir. Vamos lá no 3D. Eu tenho agora uma escada com a face externa curva. Ok? Isso dá uma grande possibilidade de variar a nossa escada. Ok? Eu posso ter escadas de qualquer forma. Eu posso desejar, por exemplo, que essa escada tenha um vão parecido com isso aqui. Ok, modifico. E aqui vou dar um fillet. Vou deletar. Eu preciso, evidentemente, que fechar, né, os degraus. Eu vou editando a escada de qualquer forma. Ao clicar aqui em concluir, vamos ver o que aconteceu com a nossa escada. Os degraus eles foram automaticamente atingiram lá o nível desejado. E aqui no 3D eu tenho a minha escada de qualquer conformação que eu desejar. Bem, essa foi apenas uma pequena introdução ao assunto escada. Nós vamos ver, como eu disse, na parte mais avançada do curso,
vários tipos de escada, vamos explorar todos os tipos e as opções, ok, dos comandos. Mas para esse curso inicial, para você ter um contato inicial, recomendo, como sempre, que você pare agora, exercite o assunto escada, construa os eixos de referência e faça diversos testes. Ok? Nos vemos então na próxima aula.